Olá, pessoal, eu vou falar com vocês um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas antes de começar o assunto da Primeira Guerra, a gente precisa entender como é que estava o contexto da Europa nesse momento. A Europa ela estava vindo de um momento assim onde a França, ela era o padrão, né, de beleza, padrão de arte, padrão de cultura, né? A Europa, ela estava vindo de um momento onde as disputas imperialistas estavam muito acirradas, né? O que acontece? Surge nessa época o chamado darwinismo social, e alguns países europeus entendiam que, assim como o evolucionismo de Darwin, que Darwin falava sobre as espécies, esse evolucionismo também se aplicava aos povos. Então, os europeus entendiam-se como povos civilizados, né? Entendiam os asiáticos como povos primitivos e entendiam os africanos como povos selvagens. Então, os europeus, eles se viam no dever, vamos dizer assim, de levar civilidade a estes povos, certo? Então começa essas disputas imperialistas pela África e pela Ásia, a chamada partilha da Ásia e da África começa a aparecer nesse momento, né? Enquanto isso, alguns países estão em constante conflito, né? Por conta de territórios, disputas políticas, disputas territoriais, a economia, ela tá num momento assim que ela tá querendo dar uma bugada, vamos dizer assim, né? Porque até a falta de alimento na Europa também faz com que alguns países venham a buscar por novas fontes na África e na Ásia, e alguns países que ficam de fora dessa partilha da África e da Ásia ficam meio, vamos dizer assim, ficam meio doído nessa situação, né? Então, pessoal, o momento ali antes da Primeira Guerra, ele é marcado por vários conflitos, né? Conflitos econômicos, conflitos políticos, conflitos territoriais, existem discordâncias ali, por exemplo, a região da Península Balcânica, que é ali entre onde hoje é Turquia, Romênia, Grécia, aquela região ali ela era super disputada porque era uma região que ligava a Europa com a Ásia e ali rolava um comércio intenso, então havia uma disputa para quem ia ficar com aquele lugar ali, né? E o mapa, como a gente conhece hoje, o mapa mundi, ele não era dessa forma como a gente vê na atualidade, ele tinha uma divisão diferente, até porque o mapa atual, ele mundi, né? Ele é dividido entre países, repúblicas, né? A maioria. E nessa época haviam muitos impérios, certo? Então, antes um pouco da Primeira Guerra Mundial, o cenário mundial é esse, né? E começa a ocorrer um período chamado de paz armada. A paz armada, ela é um período onde os países estão sentindo que está ficando muito tenso o clima na Europa por conta desses vários fatores que eu já mencionei, a disputa por território, o imperialismo, né? Toda essa situação começa a contribuir para essa fase chamada paz armada, onde os países eles começam a se preparar militarmente, começam a preparar homens, preparar tecnologia para uma possível confronto militar. Esse confronto militar, ele da Primeira Guerra, ele tem o pontapé inicial quando o arquiduque Francisco Ferdinando ele é assassinado. Como que acontece essa situação? Sobre a questão do arquiduque Francisco Ferdinando e o assassinato dele, acontece o quê? Ele era austríaco, foi fazer uma visita à Bósnia para deixar claro que não adianta vocês se organizarem, que a Áustria, né, o que é esse lugar aqui chamado Bósnia, pertence à Áustria.
voltando a lembrar que o mapa mundi ele não era como nós conhecemos hoje, ele era diferente, certo? Então, o Império Austro-Húngaro, ele tinha propriedade sobre lugares como Áustria, Hungria, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Bósnia, né? Como é essa situação, nessa visita da Bósnia, o arquiduque Francisco Ferdinando, ele foi assassinado e com isso já tem aí uma declaração de guerra, né, da Sérvia contra o Império Austro-Húngaro. Só que daí, como já tinha alianças militares entre o Império Austro-Húngaro com suas alianças, a Sérvia com suas alianças, então essas alianças se unem, né, já estão unidas, então elas começam esse tal confronto que é a Primeira Guerra Mundial, que tem o pontapé inicial ali em 28 de junho de 1914, né? Essa guerra que vai até se estender até 1918, né? O cenário da Primeira Guerra Mundial, ele vai envolver vários países, mas os principais que vão estar ativos mesmo nesse conflito vão ser os países da Aliança, compostos pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Otomano, certo? O Império Otomano ficava ali na região, por exemplo, da Turquia. O Império Otomano, ele é um dos impérios que depois ele fica responsável pelo chamado genocídio armênio, né? Um grupo bem radical do Império Otomano, que já era radical, ele entende que os armênios devem ser eliminados. Então ocorre ali um genocídio mesmo, um povo inteiro ele é praticamente exterminado pelo Império Otomano. Do outro lado, contrário aos povos aqui do grupo da Aliança, tem o grupo da Tríplice Entente, como era chamado, que era Reino Unido, Inglaterra, né? Reino Unido, França, Império Russo e Estados Unidos. Os Estados Unidos vão entrar lá na Primeira Guerra Mundial só em 1917, porque eles sofrem um atentado, né? Essa guerra, Primeira Guerra Mundial, ela é conhecida como a Guerra das Trincheiras. Quando o conflito, um pouco antes dele iniciar, quando as coisas estão esquentando, né? A primeira fase dessa guerra aí, começa a ser organizadas as trincheiras, né? As trincheiras eram grandes valas que muitas delas eram interligadas umas às outras e os homens combatiam de dentro dessas valas, né? E o espaço fora dessas valas era chamado de terra de ninguém, certo? Juntamente com todo esse cenário da Primeira Guerra Mundial que está acontecendo, existe uma propaganda muito forte feita por cada país envolvido para o recrutamento de jovens, né, de homens e tal, e não só para o recrutamento, mas para trazer à mente das pessoas, né, de que aquele conflito, aquilo que é carregado por aqueles países, sim, é necessário, deve acontecer, deve ser defendido. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela é conhecida como a Guerra das Trincheiras e ela é acompanhada por uma grande influência midiática sobre a vida das pessoas, para que haja uma concordância no desenrolar e no envolvimento dos países dentro dessa guerra. Com tantos homens envolvidos com a guerra, quem que começa a, vamos dizer, ganhar espaço no mercado de trabalho? As mulheres. Então, as mulheres, elas começam nesse momento a ser as grandes responsáveis, né, pelo suprimento das suas casas, já que os maridos estão na guerra, já que muitos vão se perder por lá, porque a Primeira Guerra Mundial ela termina com um saldo de 10 milhões de mortos aproximadamente, é gente pra caramba. E depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa ainda vai sofrer com outra pancada, que vai ser a gripe espanhola, que vai dar uma quebrada na Europa novamente.
né? Então esse aí é o cenário dessa guerra, né, que não começou de um dia para o outro simplesmente pelo assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, mas ela era uma guerra que ela já estava caminhando para acontecer há um certo tempo. Como eu disse, existiam muitas disputas pela Ásia, pela África, existia aquela visão de que esses países eles tinham sim que ser colonizados, porque eram países de pessoas primitivas ou selvagens. Essa é a ideia do tal darwinismo social, né? Existiam grandes disputas territoriais por conta de impérios, né, que subjugavam outros povos, né, outros grupos, e esses grupos já estavam inflamados contra os impérios que o estavam subjugando, como é o caso ali do Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, né? O próprio arquiduque Francisco Ferdinando, ele foi assassinado porque a população da Bósnia já estava por aqui, do Império Austro-Húngaro, e essa Primeira Guerra Mundial, ela vai caminhar para um término muito complicado para a galera da Alemanha. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, em 1917, isso fortalece muito a Tríplice Entente, né? E faz com que a Tríplice Aliança enfraqueça muito. A Tríplice Aliança que era formada ali pela Alemanha, Império Austro-Húngaro, né? Império Otomano, isso faz com que eles enfraqueçam muito. Eles vão assinando as rendições. A Alemanha é uma das últimas a assinar a rendição. Então, em 1918, esse conflito ele finaliza, mas, né, ali em 1919 é assinado o chamado Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes ele vai impor duras condições sobre a Alemanha. Por que a Alemanha é tão penalizada? Porque muitos conflitos que foram acontecendo, como por exemplo o ataque, né, dos húngaros, da Áustria-Hungria sobre a Sérvia, ele foi uma promoção da Alemanha, resultado de uma pressão da Alemanha, né? Então a Alemanha ela meio que vai pagar, porque quem impulsionou o negócio para acontecer foi ela, né? Ela também invade a Bélgica e ela faz um estrago, ela faz assim horrores naquele país, né? Então a Alemanha ela é muito participativa, por um lado negativo, dentro da Primeira Guerra Mundial, e isso faz com que ela seja responsabilizada, né? Muitos países são responsabilizados, mas ela sofre duras penas com o Tratado de Versalhes. Um outro ponto sobre aí a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, e o Império Austro-Húngaro, não vai acontecer nada com ele? Sim, acontece. Ele é todo desmembrado e surgem vários países em decorrência dessa partilha aí, vamos dizer, do Império Austro-Húngaro, né? E a Alemanha, como disse, ela acaba sendo responsabilizada por por grande parte das tragédias ali da Primeira Guerra Mundial. E aí ela tem que devolver um monte de territórios que ela tinha conquistado na Primeira Guerra. Ela tem que devolver um monte de grana mesmo, devo pagar em pedras preciosas. Ela tem que assinar um termo, né, de compromisso que ela não vai se armar, de que ela não vai se organizar militarmente. Então a Alemanha ela sai da Primeira Guerra Mundial meio que assim escorraçada, e isso faz com que, com o passar do tempo aí em 1918, né, isso faz com que, com o passar do tempo, toda essa situação que a Alemanha vive, ela começa a se sentir assim prejudicada com o fim da Primeira Guerra, e vai gerando no povo alemão e nos líderes de alto escalão um sentimento de revanchismo, e isso depois vai ser um grande combustível para o início da Segunda Guerra Mundial.